Com mais de 19 anos de solidez e tradição, o Grupo Portglass é verdadeira referência no segmento de fiberglass. Equipamentos de última geração, logística inteligente, equipes próprias para montagem e instalação permitem que grandes clientes em todo o Brasil disponham de projetos personalizados, além de completa linha em portas e câmaras para empresas, que possuem setores com temperaturas extremas para armazenamento e isolamento. Cada projeto realizado pela força de profissionais é resultado de dedicação incansável, rigorosos procedimentos de qualidade e paixão por fazer melhor. Fazer Portglass. O Visão Espírita dessa semana retorna aos nossos lares com muita alegria. Estaremos comemorando o nosso próximo ano e também um ano de Visão Espírita. Em nossos estúdios, André Bordini, André Zola. Bem-vindos. Bordini, estamos encerrando um ano e temos a percepção de que ele passou muito rapidamente. Como entender esse sentimento? Na verdade, do ponto de vista físico, não há uma aceleração do tempo, mas há uma percepção de tempo diferente a cada época, principalmente na nossa época. Quem trabalha muito essa questão é o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que criou uma expressão que se tornou clássica na sociologia, que é a liquidez. O que ele chama de liquidez, né? A modernidade, por exemplo, que ele vai chamar de líquida. Muitas experiências sociais, experiências inclusive religiosas, experiências humanas de modo geral, e que durante séculos eram consolidadas como de pedra, como graníticas, hoje já não são mais. Então, por exemplo, antigamente o sujeito nascia numa religião e ele estava quase que condenado a permanecer naquela mesma religião. O casamento era para a vida toda, a escolha profissional era para a vida toda, o sujeito ia morar num lugar e passava a vida inteira naquele lugar. Mesmo a quantidade de informações era muito pequena. Então vamos imaginar que hoje em dia, com essa carga de informações e de estímulos, de conteúdos que nós temos em todas as direções, então vamos pensar que nós temos a televisão, o rádio, a internet, a carta que chega pelo correio, nós temos os jornais, as revistas, e no trânsito nós temos o panfleto, o outdoor, o rádio do carro, as pessoas conversando, quer dizer, a quantidade de informações hoje que um sujeito tem em uma semana, no século XVI e XVII, ele deveria esperar 50 anos para ter. Então, o volume de informações que uma pessoa tinha em 50 anos, há 300 anos atrás, hoje a pessoa tem uma semana. Nós que viemos dessa época que não tinha internet, hoje nós temos um volume de informações que na nossa infância a gente não tinha. Isso se reflete até no processo de desenvolvimento da cognição da criança. É comum a gente ouvir das pessoas que têm crianças, em tenra idade, falar, nossa, o bebê tem 1 ano e já mexe no tablet, etc. Quer dizer, ele já está recebendo uma quantidade de conteúdos, de informações, a uma velocidade neurótica que causa em nós uma percepção subjetiva de tempo de aceleração, aumentando a nossa ansiedade. Mais que isso, a quantidade de compromissos que o mundo contemporâneo nos exige faz com que nós caiamos num automatismo da vida moderna que parece estar sem sentido.
Esse sociólogo, por exemplo, usa de uma alegoria que eu gosto muito. Ele diz que o homem contemporâneo é semelhante a alguém que está correndo. Quando a gente imagina um rio, né, que tem uma camada fina de gelo, sabe? Em países frios que tem gelo, às vezes o rio, né, tem uma camada fina de gelo que recobre. Vamos imaginar que a gente está correndo por essa camada fina de gelo. E a cada passo que a gente dá, o gelo vai se quebrando. Então eu não posso ficar parado, porque se eu ficar parado, o gelo se quebra e eu sou absorvido pela água. Então eu preciso estar o tempo todo correndo. Só que como o importante é eu correr para não ser absorvido, nem sempre eu tenho claro para onde eu estou correndo. Então nós temos a impressão que a gente está correndo todo dia, o tempo todo, e nem sempre a gente tem clareza do para onde está indo. Ou seja, nós estamos vivendo em uma época em que a velocidade tem uma primazia sobre o sentido. Em que nós somos cobrados, e o mundo nos cobra muito mais a velocidade do que uma clareza sobre o para onde estamos indo. Isso é um fenômeno, naturalmente, de transição. A humanidade reencarnada, para dar aqui um caráter espiritista ao nosso discurso, a humanidade reencarnada, nesse período de transição, ainda não tem clareza do para onde está indo. Como todo processo de crise em grego quer dizer transformação, mudança, não é muito claro onde nós vamos chegar, a direção a que estamos indo. Mesmo porque nós estamos tendo que conviver com experiências muito diferentes. Ao mesmo tempo que temos coisas muito boas, conquistas da medicina, da ciência, da nutrologia, né, da tecnologia, facilitando nossa vida, nós temos dramas muito difíceis, como o surto praticamente global de depressão, né, de patologias psiquiátricas sérias. Uma vida que se prolonga numa expectativa cada vez maior, mas sem necessariamente qualidade de vida. Então, um número gigantesco de pacientes, por exemplo, portadores de Alzheimer, de avanços, né, mórbidos do Parkinson, da demência senil e etc. Então, assim, estamos vivendo mais? Sim. A nossa reencarnação está durando mais? Sim. Conseguimos agregar a esse prolongamento da vida uma qualidade de vida? Nem sempre, né? A nossa vida está mais fácil? Sim, a gente não precisa buscar água no poço, a gente abre a torneira e a água está lá. Somos mais felizes? Não há essa resposta. Então nós estamos vivendo num período de conflito entre uma série de conquistas e ao mesmo tempo uma série de desafios morais e também do ponto de vista do conhecimento, para os quais nós não temos necessariamente uma resposta, porque a experiência humana ela é fundamentalmente uma abertura. Os espíritos costumam dizer, e o Chico Xavier era o intérprete dessa orientação, que a doutrina espírita será aquilo que os homens fizerem dela. O que vai ser do mundo? Aquilo que os homens fizerem do mundo. Né? O mundo está aí. Você está colocando essa questão da intensidade, da informação, da quantidade, do ritmo, que vem até através de um mecanismo virtual. Mas, na questão do espaço, as nossas relações passaram a ser mais intensas, porque a gente vivia disperso, hoje a gente está muito concentrado. Hoje nós estamos, né, convivendo com um número muito maior, né, de pessoas, que também traz uma contribuição para essa percepção. Concorda? Sim. Que passa a ser um desafio. Mesmo porque nós hoje vivemos também num espaço virtual que antes não existia. Exato. Então, quando você fala concentração, isso é muito relativo. Né? Por quê? Porque é uma concentração virtual, mas não necessariamente real. Né? Quer dizer, há 30 anos você tinha contato com os amigos, mais provavelmente, né, do ponto de vista físico, real. Hoje você tem mais contato, mas não necessariamente físico, né, que é um contato virtual,
né? E que é digamos assim, uma antessala, um vestíbulo, é como se fosse um ensaio para realmente contatos de natureza mais espiritual. Então, quando os espíritos, por exemplo, relatam experiências no mundo espiritual de contatos entre os espíritos, né, pela tela e etc e tal, e a gente vê o computador, a gente imagina que no mundo espiritual esse tipo de experiência de comunicação já existe há muito tempo. E a tendência do planeta é naturalmente ir se adaptando a essas realidades do espírito. Mas é uma fase de crise, uma fase de transição, em que nós estamos em processo de adaptação. O grande desafio é que o ser humano não se perca, do ponto de vista ético-moral, no labirinto dessas transformações. Esse é o nosso desafio. Então, tem muitas conquistas? Tem. Tem muitas facilidades? Tem. E o que nós vamos fazer com isso? Porque aí nós vamos para um aspecto da filosofia que é chamado de teleologia. A teleologia é a expressão que se usa no campo filosófico para o estudo das finalidades. Teles, daí é que vem a televisão, o telemarketing. Tele quer dizer fim. Então, o que é a teleologia? É o estudo dos fins a que se destinam as nossas experiências, né? Então, podemos dizer que há uma grande transformação, mas que do ponto de vista teleológico, ou seja, das finalidades a que isso se propõe, nós ainda estamos um tanto perdidos. E não sei se a nossa geração vai conseguir uma compreensão exata disso. De qualquer forma, muito provavelmente, se tivermos merecimento, porque Jesus diz lá no Sermão da Montanha, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, se a gente tiver mansinho, se a gente já conseguir viver a paz, pode ser que a gente retorne ao planeta Terra em encarnações porvindouras e já encontremos resoluções que a nossa geração de espíritos encarnados aqui pode ser que não viva e não encontre ainda. Seria essa uma grande contribuição do Espiritismo, nos dando uma direção, Zola? O Espiritismo, quando ele amplia a nossa realidade do mundo material e abre-nos a expectativa e a presença de uma outra etapa, torna-se amplo e nos dá a condição de permanecer, de infinito, né? Então nós estamos hoje aqui, amanhã estaremos lá e assim seguirá. O Espiritismo, ao fazer isto, ele mexe até com a nossa forma de entender o tempo. Por quê? Porque o tempo toma uma dimensão maior do que as 24 horas do dia, do que os 365 dias do ano, ou até que uma existência. O que fica é como introspectar isto, como isto fazer parte da nossa forma natural de pensar e de agir. Como isto participar? Nós sugerimos o desenvolvimento da seletividade. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Se tudo me é lícito, ou seja, eu estou mergulhado neste mundo e tudo me é lícito, eu tenho direitos, eu posso participar, devo participar. Agora, o que me convém? O que será que daquilo tudo que está vindo eu vou separar o joio do trigo? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou me posicionar? O Espiritismo nos dá conteúdo, assim como as outras religiões também dão muito conteúdo a todos os seus adeptos, nos sugere e nos coloca a forma do Evangelho como algo que vem a ocupar um espaço numa dinâmica de construção de um conhecimento que nós temos, e não só um conhecimento que fundamenta a nossa rapidez e agilidade em conquistar, mas a rapidez e agilidade em interpretar essa conquista. A grande questão não é conquistar, é o que eu estou conquistando e para que estou conquistando. Ao agir assim, ao tomar essas atitudes, nós vamos nos posicionando
diferentemente em relação a tudo. Ou seja, nós observamos no cotidiano, ao olhar a sociedade de um modo geral, da qual nós estamos intimamente envolvidos, uma urgência em responder o WhatsApp, em responder a mensagem, em responder o e-mail, em retornar a uma ligação. Nós colocamos isto como prioridade. A pergunta é, o que é prioridade aí? Qual é o motivo do que nós estamos fazendo com tanta urgência que absorve e toma conta do nosso tempo cotidianamente? E por que estamos refém disto? Observamos dentro dos ambientes corporativos as empresas tendo que tomar atitudes em relação aos seus profissionais, inibindo Skype, inibindo o uso do celular, inibindo algumas coisas, porque o tempo que o profissional tinha que estar lá dedicando a sua atitude profissional, ele está usando indevidamente para tratar de assuntos extracorporativos. Isto está desfocando a atitude daquele profissional no seu ambiente corporativo. Se a empresa tem que tomar uma atitude disciplinadora deste porte, é porque se faz necessário, porque ela quer foco e o tempo ao qual ela contratou do seu profissional, ela quer que seja utilizado a benefício dela, empresa. O que acontece é que nós contratamos um tempo reencarnatório. E esse tempo reencarnatório, nós estamos usufruindo dele. E como estamos usufruindo? Quais são as dinâmicas que estamos adotando nesta construção? O que realmente é importante? O que realmente é relevante? É aquele velho debate conceitual. Qual é a diferença de urgência e de emergência? Nós só vamos conseguir fazer essa distinção a partir do instante em que começarmos a olhar para o tempo e para as nossas prioridades. O que é que nós queremos para nós? E a partir deste encontro, talvez consigamos achar para onde vamos. E se andando sobre o gelo, como o André colocou o exemplo do Bauman, andando sobre o gelo, nós vamos andar, ele vai se desfazer, mas nós vamos saber aonde chegar. Né? Tem uma máxima que é colocada no jargão popular, para quem não sabe para onde tem que ir, qualquer lugar está certo. Mas nós sabemos, e o Espiritismo nos ajuda, a entender para onde queremos ir. Se ele nos ajuda, então, mesmo que estejamos correndo sobre o gelo, que façamos desta corrida com significado, escolhendo um melhor caminho. E esse melhor caminho nos trará tranquilidade. Com isto, tenhamos mais critérios nas nossas escolhas, mais critério nas nossas urgências, mais critério nas nossas respostas, guardando esse valioso e esse precioso tempo para uma boa leitura, para uma meditação, para uma reflexão, para um autoconhecimento sobre o que realmente mora dentro de cada um de nós. E este encontro facilitará em muito entendermos a nós e a quem está à nossa volta. Então, esse conceito de tempo, pelo Espiritismo, pelas nossas percepções, ele começa a tomar uma nova forma, um novo jeito, um novo entendimento. Mas isto tudo só terá valor se fizermos a escolha. Se não fizermos esta escolha, continuaremos ser levados pelo tempo, pelo vento. E aí, aonde vamos chegar, fica muito difícil. Mas que precisamos pensar, precisamos. Eu estou tentando aqui me lembrar se é no Consolador ou se no próprio livro do Emmanuel, mas a expressão é dele, que para o espírito uma vida corresponderia a um dia de trabalho. E trabalho exige planejamento, exige decisão. Nós chegamos no final do ano e sempre com aquela expectativa, né? Estamos concluindo uma etapa, iniciaremos outra e para isso temos que fazer novos planos. Existem mecanismos, sugestões aí de profissionais da área. Olha, coloque as suas metas no espelho do banheiro, né? E persiga. As religiões, principalmente a doutrina espírita, nos convida a um transcender.
né? E eu compreendo, não sei se vocês concordam, que nesse transcender traz o quê? A definição de alguns projetos, definição de algumas metas, algumas buscas. Nesse sentido, para 2015, Bordini, o que poderia ser posto como projeto para um espírito? Olha, na verdade, o calendário, essa organização do tempo, ela é uma experiência fundamental para a organização do próprio pensamento. Do ponto de vista histórico, o pensamento racional, ele surge exatamente no instante em que os pensadores começam a filosofar, né? Então, Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo, por exemplo, surge exatamente quando surge o primeiro relógio. Então, surge o primeiro relógio, surge o pensamento organizado, racional. Então, para que serve essa organização do tempo? Que, inclusive, já foi diferente. Quer dizer, hoje nós vivemos no chamado calendário gregoriano, que está aí há alguns séculos, mas antes era diferente, enfim. Né? É uma necessidade de organização da vida, né? Da vida social, né? E da vida pessoal. Penso que a realidade do espírito é um tanto diferente, porque o espírito, fora da carne, fora da encarnação, ele está numa dimensão de eternidade que nós temos muita dificuldade de experimentar, porque nós estamos o tempo todo lidando com a finitude. Não apenas da finitude da nossa própria morte, que nós espíritas chamamos de desencarnação, mas com a finitude como uma condição intrínseca a tudo que está no mundo. Então, por exemplo, as plantas, essa folhinha aqui é nova, daqui a pouco ela vai morrer, o bichinho que a gente pega para criar daqui a pouco vai morrer, o dia, amanhã, que nós estamos gravando hoje, né? Daqui a pouco ela vai morrer e não vai ser a mesma manhã, vai ser outra manhã. Então nós somos seres em contato o tempo todo com a finitude, né? Então eu sou um indivíduo adulto, a minha juventude já morreu e quando eu era jovem eu vi morrer a minha infância. E na velhice, se eu não desencarnar antes, eu vou ver morrer a minha maturidade e entrar. Então nós somos seres lidando o tempo todo com a finitude. Para nós é muito difícil experimentar a eternidade. Nós só conseguimos do ponto de vista das ideias e da intuição, não do ponto de vista da realidade prática. Então quando você me diz assim, como, né, planejar e etc., eu acho que é da nossa condição, né, que a gente organize as coisas. A gente organiza o armário, organiza a roupa, organiza o caderno, organiza o próximo ano. Isso pode ajudar? Pode. Em todos os sentidos, sim, mas vai depender também do contexto de cada um. Vamos imaginar alguém que esteja com uma doença grave e que sabe que tem, sei lá, 2, 3 meses de vida, né? Que organização ele vai ter para 2015? Pode ser que nenhum dos seus funerais, né? Olha, eu quero assim, quero assado, não quero ser entubado. Então, já, por exemplo, para um jovem que tem uma expectativa, né, de uma vida inteira e que pode não acontecer, porque ele também pode desencarnar a qualquer momento, ele parte do pressuposto que ele vai... Então, o nível de organização dele vai ser outro. Para cada um, em cada contexto, em cada cenário, né, há um nível de organização. Porém, a nossa vida é caracterizada pela imprevisibilidade dos fenômenos. Então, vamos imaginar que a nossa vida se dê numa equação entre aquilo que somos capazes de mudar, aquilo que projetamos e que está ao nosso alcance mudar e fazer, aquilo que não depende de nós, que é da natureza do mundo, da imprevisibilidade. E do ponto de vista de uma análise espírita, vamos imaginar que os nossos projetos reencarnatórios, eles são uma linha central. Construção do né? destino. Isso, quer dizer, nós temos um projeto reencarnatório que é caracterizado por um repertório de experiências que nós precisamos passar, né?
mas que podem ser alteradas também de acordo com a nossa ação no mundo. Né? Então, até o nosso retorno ao mundo espiritual pode ser prorrogado ou antecipado de acordo com, como o André falou, as escolhas que a gente tem feito no nosso dia a dia. Então, me parece que do ponto de vista da moral cristã, todo projeto é válido desde que tenha como fundamento a prática do bem, né? A prática do trabalho, do estudo, da alegria. Então, assim, é importante que a gente não tenha a ilusão de que controla tudo porque não controla. Nós precisamos fazer a nossa parte e entender que a vida está aí, desvelando para nós muitas experiências e, se elas forem boas para o nosso crescimento, tanto melhor para todos nós. André, tenho certeza que você teria comentários a fazer, no entanto, estamos chegando já ao término de mais esse programa. Eu te pediria a mensagem lembrando que este é um programa comemorativo do Visão Espírita e um programa de abertura de um novo ano. Comemorativo do Visão Espírita, um ano de trabalho, e nos cumpre lembrar um pensamento, aspas, que ele não é nosso, que por detrás de todas as realizações existe um sonho. E por detrás de todo sonho existe um sonhador. Me atrevo a dizer que por trás da realização do Visão Espírita existem sonhadores. Esses sonhadores resolveram compartilhar verdades que lhes acalentavam a alma com todos aqueles que, por diversas circunstâncias, não tinham acesso ou não liam, ou não queriam, ou não podiam, ou não estavam no momento adequado, ou no que, por alguma razão, estavam distantes disto ou interpretando. Ao compartilhar isto com todos, nós compartilhamos o sonho, né? E o sonho é de uma vida melhor, de uma vida mais tranquila, de um pouco mais de paz, de serenidade e de um pouco mais de encontro com as nossas carências de respostas. Então, o Visão Espírita faz um ano, e esse um ano do Visão Espírita é levando para todos aqueles que gentilmente, generosamente nos assistiram ao longo do ano, esta mensagem. Vamos manter este sonho, vamos continuar sonhando, porque a realidade está se transformando todos os dias para todos nós. Quanto à mensagem para um ano novo, nós vamos sugerir o seguinte, aspas também, que tenhamos sabedoria no ano novo para aceitar aquilo que não podemos, não devemos ou não iremos mudar. E que tenhamos sabedoria e muito amor no coração para mudar aquilo que podemos e devemos mudar. E como nos diz Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino da Dor, que nós façamos em 2015 a nossa maior e mais bela obra, que somos nós mesmos. Com essa mensagem, o Visão Espírita se despede, aguardando vocês não só na próxima semana, mas no próximo ano. Até lá! Ano novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas, que ainda não tivestes a coragem de cumprir. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao arado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila, no dever bem cumprido. Ano novo, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia,
com aqueles que te não entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas, nem condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado, na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam dominados pelo frio do desencanto ou da indiferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e, como que oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. Com mais de 19 anos de solidez e tradição, o Grupo Portglass é verdadeira referência no segmento de fiberglass. Equipamentos de última geração, logística inteligente, equipes próprias para montagem e instalação permitem que grandes clientes em todo o Brasil disponham de projetos personalizados, além de completa linha em portas e câmaras para empresas, que possuem setores com temperaturas extremas para armazenamento e isolamento. Cada projeto realizado pela força de profissionais é resultado de dedicação incansável, rigorosos procedimentos de qualidade e paixão por fazer melhor. Fazer Portglass.